Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Abram as suas Bíblias no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Todos encontraram? Amém? Vamos fazer uma leitura em conjunto. Vamos ler todos juntos? Salmo 19, vai do versículo 1 ao versículo 14. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Outro dia eu estava lendo um semanário de uma igreja, e o pastor daquela igreja que tinha produzido aquele texto havia colocado o tema numa pastoral da seguinte forma: os céus e o firmamento, a lei e o testemunho, e o homem, suas palavras e o seu coração. Aquilo me chamou a atenção porque me lembrou as Crônicas de Nárnia, né? E também alguns livros de Emílio Garófalo, quando colocam os temas assim bem... tipo C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, né? Temas grandes que busca sintetizar a verdade que é transmitida naquilo que está sendo escrito. O Salmo 19, que é um salmo de Davi, ele também apresenta, assim como o pastor colocou no semanário da igreja, essas verdades: o céu e o firmamento, a lei e o testemunho, e o homem, suas palavras e seu coração. Davi aqui, ele descreve três elementos que são três elementos fundamentais na existência dos homens, desde quando o homem nasce até a sua morte. Davi, aqui ele descreve
a comunicação de Deus por meio de sua criação, a comunicação de Deus por meio da sua palavra e depois a comunicação do homem com Deus por meio da oração. E aí eu gostaria de falar com você sobre esses 3 elementos fundamentais para a vida humana, que caminha com o homem, queira ele ou não, desde o seu nascimento até a sua morte. O que nós podemos ver aqui, em primeiro lugar, é Deus falando com a humanidade através da sua criação. Observe aí os versículos de número 1 a 6, que todos lemos juntos, mas olhe bem. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando nós estudamos teologia, nós aprendemos que os céus, a criação, o firmamento, as estrelas, tudo que Deus criou, revelam a pessoa de Deus. Alguns dizem que toda a criatura que há sobre a terra, e acima da terra, e debaixo da terra, tem a impressão digital de seu Criador. E nós cremos que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus das Sagradas Escrituras, é o Criador de todas as coisas. Nada existe sem ter primeiro sido criado por Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 20, eu peço auxílio dos nossos irmãos da mesa. E é isso que Paulo fala nesse capítulo, no primeiro capítulo de Romanos, no versículo 20. Fala dessa revelação geral que a teologia denomina de revelação geral, ou uma forma como Deus se apresenta ao ser humano. E é interessante porque a natureza, ela não precisa se apresentar à natureza. Não há nenhuma prova de que o cavalo duvide de que o capim foi criado por Deus. E nem que ele acredite nisso. Não há nenhuma prova de que o rio duvide de que as pedras que permeiam os seus leitos tenham sido também criados por Deus. Porque não há prova de que o rio duvide disso. Então a criação, ela foi criada para que o homem habitasse e tivesse uma relação de complemento, eu ia falar compartilhamento, de complemento do homem com a natureza que Deus criou. Mas a queda fez a separação do homem de Deus, do homem do seu próximo e do homem da própria natureza, porque o homem, a partir da queda, teria que sofrer muito para produzir o seu sustento. E a natureza lhe traria, nas palavras de Moisés, cardos e abrolhos. Então o homem está separado de Deus por causa do pecado, está separado do seu próximo por causa do pecado e também separado da natureza. É por isso que o homem destrói a natureza. Porque há essa rebelião do homem contra a natureza. Mas a natureza, ela diz para o homem: o seu Criador também é o meu Criador. E é isso que Paulo expressa em Romanos. Porque os atributos invisíveis de Deus, e assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, ou seja, a própria natureza revela a divindade de Deus. Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A natureza, ela
proclama a glória de Deus, ela comunica a glória de Deus. Quando o salmista aqui diz que os céus proclamam, quando ele usa essa palavra, céus, que é uma representação da parte mais elevada da criação, e aqui o salmista Davi quer dizer que toda a criação, ou apresenta toda a criação, os céus é uma referência a toda a criação, e ele diz não só os céus, mas que os céus praticam um ato, praticam uma ação direta. Os céus proclamam, ou ele contam, ou ele anunciam a glória de Deus. O que ele está dizendo aqui, Davi, com isso? O que Davi está mostrando a mim e a você? Que toda a criação existe para dizer glória a Deus. Quando nós estudamos o catecismo, a primeira pergunta que todos nós sabemos sobre a finalidade do homem, para que o homem serve, o que você está fazendo aqui? Você está aqui nesse mundo só para nascer, dar trabalho para sua mãe, depois ter trabalhos na escola, depois ir para a universidade, ter uma profissão e ganhar dinheiro e casar-se, aqueles que assim têm esse chamado, ter filho e depois morrer. É esse seu propósito? Não. A Bíblia nos revela que nós nascemos para glorificar a Deus. Assim como os céus, assim como a criação, nós fazemos parte da criação. Nós nascemos para esse propósito. E Davi está dizendo que toda a criação de Deus nasceu para a glória de Deus. Então, se você não está glorificando a Deus, você está fazendo aquilo que não é o seu propósito. Eu lembro que eu comprei um drone, esses drones baratinhos que você compra na Shopee, e eu fiz umas pesquisas assim que eu queria aprender, né? Fazê-lo decolar, fazer o pareamento, né? E tal, aprender ali alguns segredos de voo. Ele foi um objeto feito para voar, só que ele possui aerodinâmica, possui toda uma características que precisam estar de acordo e equalizada, porque qualquer desequilíbrio nessa junção de fatores promove nele a perda de rota, enfim. E eu brincando com esse drone, um dia eu subi, decolei ele do chão e sem querer desci ele de vez bateu e ele ficou meio cambaleando das hélices dele. Eu dei uma chacoalhada, passei na minha roupa, botei no chão e subi. Que eu subi, ele começou a apitar. Até hoje, nunca mais vi onde esse danado foi parar. Quando você sai do propósito de Deus, é mais ou menos assim como esse drone. Sumiu, você some, você perde a razão de ser. Tudo está equalizado na natureza, Deus criou perfeito, o pecado corrompeu, Deus veio atrás do homem, trazê-lo de volta para si, planejou, criou um plano para trazer esse homem de volta, porque o pecado destruiu essa relação, e então o homem quer viver para si, quer viver para os seus projetos e para os seus planos, esquecendo-se de que a razão da sua existência é decolar sem nenhuma intercorrência, e voar e voltar da onde ele saiu. Ele nasceu para um propósito. Eu e você nascemos para um propósito. O pecado nos baqueou e nos tirou essa equalização. Mas isso não muda a nossa função. Nós nascemos para a glória de Deus. E aí o salmista, ele aponta os fenômenos que acontecem na natureza para mostrar para os leitores que toda a criação foi feita para manifestar o domínio, o poder que Deus tem. Ele fala aí, no versículo 2, um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento
a outra noite. Ou seja, a ideia de que, ao terminar um dia, começa outro dia 24 horas depois. A ideia de que há um murmúrio, ou um dia derrama informações para o dia seguinte. E há uma comunicação entre esses dias. E há um processo que organiza os dias, que organiza as estações, que organiza a lua cheia, lua minguante, lua crescente. São fenômenos da criação de Deus que regula, que estabelece um padrão na vida e na existência desse nosso planeta. Tudo isso está dentro daquele plano eterno de Deus, de que o seu nome fosse revelado através dessa criação. E o salmista diz: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. Ainda que um dia discursa ao outro dia sem palavra nenhuma, não tem como você interromper o caminhar do tempo. Você pode quebrar o vidro do seu relógio, e você pode segurar os ponteiros, mas isso não vai atrasar o seu dia. Você pode entrar na programação do seu smartwatch, sei lá como que chama, e voltar ao horário dele. Mas isso não vai alterar o dia vai continuar andando em silêncio, e você não vai conseguir fazer o dia parar, porque foi assim que Deus fez. O sol vai nascer no oriente, vai cruzar o céu e se pôr no ocidente. É assim que Deus fez. Você não tem domínio, ainda que isso é feito em silêncio. Ninguém precisa dar corda para que o sol possa nascer e se pôr. Ninguém precisa dar corda para que o dia venha, o primeiro, o segundo dia, o terceiro dia. Deus criou assim. Mas é possível perceber o som que se ouve e que se faz ouvir através de toda a gente criado por Deus, todos os seres criados por Deus, porque com o levantar do sol tudo se move, com o pôr do sol tudo se aquieta, os pássaros, as aves, os animais do campo. Você observa todo um sistema organizado. Aqueles animais que são noturnos e aqueles animais que são diurnos. Há todo um sistema organizado, inteligível, inteligente, criado por Deus. E é isso que Davi está exaltando, a glória de Deus através da sua criação. E que bom que nós podemos perceber isso. Que bom que nós podemos atribuir a criação não como um fenômeno do acaso, como alguns acreditam que seja. Não, nós cremos que o Criador fez todas as coisas, e um dia, Ele vai restaurar, porque o pecado corrompeu. A criação, ela não usa linguagem humana, linguagem literal para se comunicar, mas a sua mensagem, ela é clara para todos nós. Quando nós olhamos para a natureza, para a criação, nós percebemos, alguém fez tudo isso aqui. Olha o que Paulo fala em Romanos, também em Romanos, no capítulo 1, no versículo 19, nós lemos agora: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus
lhe manifestou. Essa comunicação universal da criação, seja aqui no Nordeste, no Brasil, seja em qualquer outro país do mundo, a natureza conclama o seu Criador. A natureza, ela anuncia que Deus é o seu Criador. Essa comunicação, ainda que silenciosa, ela é real, ela é verdadeira, e é por isso que o apóstolo Paulo diz que aqueles que negam a criação, aqueles que passaram a adorar a criatura em vez do Criador, serão indesculpáveis por isso, porque a natureza manifesta a glória de Deus. E não só Davi fala da glória de Deus, mas Davi fala também da comunicação de Deus por meio da sua palavra. Vamos observar? Versículos de número 7 a 10. Vamos olhar? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Davi, ele apresenta a comunicação de Deus por meio da sua palavra, da sua lei. É impressionante que Davi aponta aqui as ações que Deus promove através da sua palavra. Se você olhar o versículo 7, a palavra restaura, a palavra dá sabedoria, a palavra alegra o coração, a palavra ilumina os olhos, a palavra permanece para sempre. A palavra é mais desejável do que o ouro, é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Davi, ele está apontando que Deus, ele fala com seu povo através da palavra. Hoje pela manhã conversava com os meus irmãos sobre algumas práticas. Nós respeitamos essas igrejas que fazem isso, em que pese discordamos, não é? A gente percebe que muitas igrejas, mas a grande maioria, transformaram o culto em um show, e eles esquecem da palavra, e eles cantam canções e usam todo o sistema visual para atrair as pessoas e manter as pessoas ali num ambiente de satisfação emocional. E aí eu usei essa expressão. As pessoas dizem: eu gosto de ir lá naquela igreja porque eu saio de lá leve. A palavra de Deus, ela é deixada de lado. Lê-se um texto, aí sai do texto, nunca mais volta para o texto, e todo mundo sai de lá sem ter aprendido nada da palavra. E Davi aqui apresenta a superlatividade da palavra de Deus. É ela que restaura, é ela que muda, é ela que alegra o coração, é ela que transforma o homem. Ela é mais importante do que ter riquezas. Ela é mais saborosa, mais doce para a alma do que o próprio mel. É isso que o autor aos Hebreus, ele fala sobre a palavra de Deus. Ele fala lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12.
Olha só o que o autor aos Hebreus fala. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é o coração daqueles que desejam agradar a Deus. Música, poesia, tudo isso são periférico. A palavra de Deus é o centro. A igreja reformada tem meios de graça, e um dos meios de graça é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo declara lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é o dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação, ela vem mediante a fé. E da onde vem a fé? Como é que esse dom de Deus é comunicado? A resposta que o cristianismo histórico dá a essa pergunta é que essa fé, ela vem de Deus pelos meios de graça que Cristo designou para a sua igreja. E a palavra de Deus é o centro gerador de fé no coração do ser humano. Porque você não tem como crer se você não ouvir. Como vão crer se não ouvir? E quando eu me refiro a ouvir, para nós que temos audição, é som. Para aqueles que possuem deficiência auditiva, é a Libras. Para aqueles que possuem deficiência visual, é o Braille. Ouvir e o ouvir a palavra. A palavra de Deus é o centro, é um meio de graça que inunda o coração do ser humano das verdades de Deus. É por isso que Davi usa tantos elementos comparativos para explicar a importância e a centralidade e a singularidade das Escrituras como meio de graça. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Nós lemos isso. Você precisa amar a palavra. Você precisa desejar a palavra. Você precisa estudar a palavra. Jesus disse que muitos pecam por falta de conhecimento. A Igreja Presbiteriana do Brasil investe pesado na formação de sua liderança pastoral, para que eles possam ter estudo. Investe pesado na produção de livros, na tradução de livros. Investe pesado no conteúdo para a escola dominical. Esses dias fomos comprar uma revista para a escola dominical de uma editora que não é da nossa igreja. Moisés mandou a mensagem: pastor, olha, revista cara, danada. Só a igreja presbiteriana que tem revista de escola dominical de R$7, de R$8. Na outra editora era R$64 o livro. Investe pesado para que eu e você estude a palavra. Porque a igreja presbiteriana tem consciência que só a palavra de Deus pode mudar a sua vida. Só a palavra de Deus pode mudar a sua família. Só a palavra de Deus pode mudar o seu casamento. Só a palavra de Deus pode trazer uma vida nova para você, para o seu marido, no seu relacionamento com seus filhos. Só a palavra de Deus pode mudar o seu caráter. Não adianta você ser preso, não adianta te dar uma surra todo dia de manhã e de noite, não adianta o seu pai falar com você o tempo todo. Se a palavra de Deus não entrar no seu coração e não transformar a sua vida, nada e nem ninguém pode fazer nada por você. É só a palavra de Deus. Então você precisa amar a palavra de Deus.
E sabe como a gente ama a palavra de Deus? A gente compra uma Bíblia dessa, pesada para chuchu, e deixa lá em cima da estante, e só abre ela uma vez por ano. A gente ama a palavra de Deus. Sabe como a gente ama a palavra de Deus? A gente compra a Bíblia de estudo da herança, compra a Bíblia da criança, a Bíblia do bebê, a Bíblia da vovó, a Bíblia do vovô, a Bíblia da mulher, a Bíblia do pregador, a Bíblia de tudo quanto é nome, e deixa tudo empilhado na prateleira da nossa estante, e a gente nem lê e nem estuda todos os dias ela. É assim que a palavra de Deus muda a nossa vida. E aí tem pessoas que sempre está com problema, e a solução está na palavra. Estude a palavra, leia a palavra, medite sobre a palavra, busque a palavra. Está vendo o que ele está dizendo? Você está com a alma abatida, a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. Você quer ser sábio? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você anda triste aí, choroso pelos cantos? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Você anda aí vendo coisas que não deveria ver e pensando em coisas que não deveria pensar? O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Eu lembro, quando eu leio esse versículo, eu lembro do filme Livro de Eli. Vocês lembram? Só vim entender o filme no final. O homem passa o tempo todo protegendo o quê? A Bíblia. E onde está a Bíblia? Está na mente dele. E aí, ao longo do filme, há vários discursos. Se isso cair na mão de alguém, esse alguém pode dominar o mundo, né? Lembra da fala do inimigo? São mais desejáveis do que o ouro. Então, meus irmãos, Davi nos dá a terceira informação, nos dá o terceiro aspecto que caminha com a vida do homem desde seu nascimento até o final. Primeiro, a natureza comunica a glória de Deus. Segundo, a palavra comunica a glória de Deus. E em terceiro lugar, Davi, através desse salmo, ele diz: o que você tem que fazer quando você descobre que a glória de Deus se revela na natureza e que a glória de Deus se revela através da sua palavra, ou que seja, que Deus, a comunicação de Deus, vem através da natureza e através da palavra. Ele diz assim: agora você tem que se comunicar com Deus. Como é que você tem que se comunicar com Deus? Através da oração. E olha só o que está aqui nos versículos seguintes. Além disso, por eles, pelos mandamentos, se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, irmãos, não adianta você saber que os céus proclamam a glória de Deus e que todos os bichinhos da natureza, até aqueles mais indesejáveis, como as moscas e as baratas, desejáveis para nós, tem outros países que eles desejam, né?
E até se saboreiam deles. Perspectivas. Eu me saboreio com uma picanha. O outro saboreia com um gafanhoto. Né? São perspectivas. Um saboreia com uma buchada de bode. Né? O outro se saboreia com escorpião. São perspectivas. Mas não adianta eu saber disso. Não adianta eu saber que os céus proclamam a glória de Deus. Não adianta eu ter todo tipo de Bíblia na minha casa, se eu não ler a palavra de Deus. Você pode ter aquela Bíblia mais velhinha, com a capa caindo, com a capa que você já pediu para a Carmen reformar várias vezes e botar um plastiquinho para cobrir. Não pode ter comentário nenhum, só as escrituras. Mas leia, estude-a. Venha para a escola dominical, estude a palavra, leia a palavra. Não adianta saber disso se eu também não me coloco na posição de conversar, de me comunicar com Deus. Porque Deus, através da natureza, chama a minha atenção. E quando eu vejo a natureza, eu sempre glorifico a Deus. Eu falo sozinho. Você já se pegou falando sozinho? Deus, que maravilha. Deus, que bênção. Se passar do lado do psicólogo, vai dizer que é esquizofrenia. Está falando com o amigo imaginário. Mas o crente que reconhece a glória de Deus, ele olha para a natureza. E ele balbucia a glória de Deus. Deus, que maravilha, que bênção. Que coisa linda, Senhor. Quando medita na palavra de Deus, é impossível você não se ver. Tem gente que lê a palavra de Deus e pensa nos outros. Ó, isso aqui dava para fulano. Isso aqui dava para ajeitar Beltrano, né? Mas a palavra de Deus, primeiramente, é para revelar a nós mesmos. E dizer, ó Deus, como eu sou pecador. E dizer como disse Davi, por sua palavra, Deus nos admoesta. E se eu guardar a palavra, grande recompensa terei. Porque na palavra de Deus há promessas para aqueles que temem o Senhor e o guardam. Há promessas para aqueles que ouvem a palavra do Senhor e a reproduzem no dia a dia. Davi diz assim, quem há que possa discernir o quê? As próprias falhas. Tem pessoas que só sabem ver as falhas dos outros. Tem pessoas que só sabem ver o erro dos outros e não consegue enxergar as suas próprias falhas. É isso que Davi está dizendo. Por isso que Davi era um crente excepcional. Acima da média. Cometeu vários erros na vida, mas foi chamado homem segundo o coração de Deus. Davi está dizendo, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. É uma conduta que faz parte da nossa liturgia. Domingo após domingo, momento de contrição, de autoanálise. É lógico que nós temos a consciência que esse momento no culto é apenas um momento que é repetido o tempo todo na nossa vida, durante a semana toda. A autocontrição, Senhor, perdoe os meus pecados e perdoe os que são ocultos também. Pecados que eu cometo, muitas vezes sem perceber que os estou cometendo. Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. A soberba, o orgulho. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que são orgulhosas, não têm a capacidade de conceder o perdão a alguém que lhe feriu e de pedir perdão quando erra. E Davi está dizendo que aquele Deus que se comunica através da criação, que se comunica através da sua palavra, é o mesmo Deus a quem e com quem podemos nos comunicar em oração. Você pode orar dizendo, Deus,
tire a soberba do meu coração, tire o orgulho do meu coração, que ela não me domine, que ela não domine a minha mente, os meus olhos. Tem pessoas que não conseguem ser chamadas a atenção, porque quando são chamadas a atenção, elas acham que elas jamais poderiam terem sido chamadas por um erro que cometeu, ou por algo que fez que deveria ter sido feito diferente. E então, quando são chamadas a atenção, não quero mais, não vou ficar mais aqui, não aceito mais, vou embora. Me dê humildade, Deus, para que a soberba não me domine. E se assim eu fizer, quiçá seja eu irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E então Davi continua concluindo: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na tua presença. Irmãos, só esse versículo aqui dava para você pregar um sermão de muitos minutos. Que as palavras dos meus lábios, tudo que você fala, e o que você fala? Quando você fala de si mesmo, eu sou burro, eu não consigo, tudo dá errado para mim, eu sou uma pessoa infeliz, eu sou uma pessoa feia, o meu cabelo é feio, o meu corpo é feio, os meus olhos são feios, minhas pernas são finas, eu não tenho uma casa bonita, eu não tenho um carro bonito, eu não tenho um emprego. Tudo que você fala sobre si. Eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom filho. Tudo que você fala sobre si. As palavras dos meus lábios, não só sobre si, mas também sobre o teu próximo. Como você é feio, como você não tem nada, como você é um fracasso, como você não consegue nada, como você é um péssimo profissional, como você não faz nada para melhorar, como você não vai ter sucesso, como você não vai chegar em lugar nenhum, como você é um crente ruim, como você é um crente que não vem para a igreja, todas as palavras que vieram dos meus lábios. Você percebe que Davi orou antes por coisas bem periféricas e agora ele vai orar por aquilo que acontece o tempo todo na vida dele? Então, cuidado com o que você fala. E cuidado com o que você medita no coração, com aquilo que você fica maquinando, ou pensando bobagem. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tenho medo de morrer. Porque eu vou morrer. Cuidado. Davi chama a nossa atenção: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam o quê? Agradáveis na tua presença. E aí, nos lembra do texto bíblico de Paulo: tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for honesto, se há algum proveito nisso, se há algum louvor, nisso pensai. O que ocupa seu coração, meu irmão? O que deixa você amedrontado a ponto de puxar você para baixo, a ponto de desanimar você, de adoecer você? Muitas pessoas são adoecidas porque o meditar do coração dela é só coisas ruins. Só coisas ruins. Vire a chave. Vire a chave. Comece a ocupar sua mente com coisas boas. Comece a pensar naquilo que é agradável a Deus. Pergunte: será que é agradável a Deus eu pensar isso sobre mim? Será que é agradável a Deus eu meditar sobre isso sobre mim? Às vezes é filho que nutre o sentimento de raiva contra o pai, o sentimento de ira contra o seu pai, ou contra a sua mãe, e fica o tempo todo: minha mãe não me ama, minha mãe não gosta de mim, meu pai não me ama, meu pai não gosta de mim, eu fui abandonado, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Fica alimentando só um sentimento ruim. Isso é agradável ao Senhor?
Ou fica só falando coisas ruins. Ah, minha vida é horrível, minha vida é uma praga, minha família é uma praga, minha família não serve para nada. Talvez o que você esteja falando é a maior verdade do mundo, mas não deixe que isso chegue aos seus lábios. E nem ocupe seu coração. Ocupe seus lábios e seu coração com coisas agradáveis. E Davi conclui: sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Redentor meu. Irmãos, eu vou contar para vocês um fato que acontecia comigo. E eu compartilhei com o Erli uma vez. Sabe que pensamento vinha na minha mente constantemente quando eu dirigia? Os irmãos não é para ter medo de dirigir comigo mais não. Já passou. Eu vi uma ponte, e se eu virar esse carro para cima dessa ponte aqui, o que vai acontecer? E se eu bater de frente com essa carreta aqui, o que vira? Sabe, uns pensamentos ruins danados. E quando eu pensava, chega a dar um frio na barriga. E eu comecei a falar: Deus, tira de mim esse pensamento, tal, não é legal. Não quero pensar nisso. Dirige tão bem, 180 por hora, isso nunca vai acontecer. Né? Então a gente precisa clamar a Deus em oração: Deus, que os meus lábios e o meu coração pense coisas boas, pense coisas agradáveis, fale coisas boas, fale coisas agradáveis. Né? Essas são as três elementos que Davi trata aqui nesse salmo, que sempre vai acompanhar você do seu nascimento até a sua morte. A glória de Deus se revela na natureza. A glória de Deus se revela através da sua palavra. São os meios de comunicação de Deus com você. E você consegue falar com Deus através da oração, falando para Deus suas falhas, seus defeitos, pedindo perdão e ocupando seus lábios, o seu coração com aquilo que agrada o Senhor. Amém? Curve sua face, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse salmo tão inspirador, por esse salmo tão orientador. Nós te louvamos, ó Deus. Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós nunca venhamos nos esquecer de olhar para a natureza e identificar a sua glória. Que nós não venhamos abandonar e deixar de lado a sua palavra, a sua santa lei, que é vida, mas, pelo contrário, que venhamos sempre ser estudantes, leitores da sua palavra, que é o meio pelo qual o Senhor também se comunica conosco. É um meio de graça, que nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece, que cura as feridas da nossa alma e do nosso coração. E também, Deus, que a gente nunca venha nos esquecer de clamar, de orar ao Senhor, que é o meio que o Senhor Deus criou de comunicação, da nossa comunicação com o Senhor. É orar pedindo que o nosso coração e os nossos lábios sejam cheios de coisas que agradam ao Senhor. Orar pedindo para superar todo o medo, toda a frustração, superar a soberba, o orgulho e buscar retidão no coração. Nós clamamos somente a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.